Amado rádio ouvinte, quero lhe convidar a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 40, verso de número 6. Assim lemos na palavra de Deus: Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Querido ouvinte, por ocasião dos sacrifícios do sistema mosaico, milhares de animais eram sacrificados por ano, fluindo rios de sangue. Os bois, ovelhas, cabras, cordeiros, pombos e pombinhos eram mortos sobre o altar. Todos tinham um significado e apontavam para a cruz de Cristo. Este ritual era como um livro em quadrinhos representando a história da nação de Israel. O Salmo de número 40 nos apresenta uma dupla declaração: sacrifício e oferta não quiseste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. A carta aos Hebreus nos dá as razões dessa declaração. Os meus ouvidos abriste. Bem, a palavra hebraica para abrir aparece traduzida para furado de lado a lado. Uma vez aberto e mais uma vez furado como instrumento. Nessa passagem é usada a última tradução, a qual se refere ao escravo hebreu, mencionado em Êxodo 21, de 1 a 6, e Deuteronômio 15, 12 a 18. No livro de Êxodo, capítulo 20, temos a lei e o altar, e no capítulo 21, a lei do escravo hebreu. Esta é a ordem do ensino do Salmo 50, de 6 a 10. O Senhor Jesus tomou voluntariamente a forma de servo, chamada imagodês. Os motivos que levaram um hebreu a se tornar escravo eram suas dívidas. Para o resgate da mesma, deveria vender-se ao credor e servi-lo por 6 anos, ou até que chegasse o ano do jubileu. Esta situação demonstra o estado do pecado do homem em meio a uma criação que geme, aguardando a redenção. É interessante notarmos os períodos de serviços prestados como escravo. Os primeiros 6 anos eram por coação obrigados. Após esse período, o escravo via-se diante de uma decisão. Era levado ao juiz, dando-se início a uma transação pública. Se o escravo dissesse: eu amo ao meu senhor, minha mulher e meus filhos, e não desejo sair livre, então o seu senhor, isso é comovente, o seu senhor o levava à presença dos juízes, conforme o relato de Êxodo 21, 5 e 6, e o fazia chegar à porta ou à ombreira. Ele furava a orelha com uma suvela e assim serviria para sempre. Nos primeiros 6 anos, o serviço era compulsivo. Porém, o período seguinte era espontâneo, motivado pelo amor. O versículo 3 do capítulo 21 de Êxodo, nós lemos: se entrou solteiro, literalmente só com seu corpo sozinho sairá solteiro. Esse é um quadro maravilhoso da encarnação, das feridas permanentes que o Senhor Jesus Cristo recebeu em seu corpo no alto do Calvário. É uma garantia do amor do Senhor Jesus Cristo à sua amada noiva. Um dia a marca da besta estará na testa ou nas mãos das pessoas enganadas.
Porém, nesse texto, a marca estará nos ouvidos, o lugar onde se escuta a voz do Mestre amado. Em Hebreus 10, o ouvido é traduzido como antes um corpo me formaste. Por quê? Porque quando o ouvido do servo é traspassado como uma prova do seu amor, Deus obtém todo o corpo. Então disse, eis aqui estou. Isso refere-se à encarnação do Verbo divino, do Logos eterno, pronto para aquilo que chamaríamos de gnosis. Aqui temos um diálogo entre o Pai e o Filho. O bendito, aquele que está no seio do Pai, declara sua vinda a esse mundo. Foi um ato consciente e puramente voluntário. Nenhum outro poderia falar dessa maneira. Foi seu próprio ato de compaixão que o levou a se fazer carne e habitar entre nós. Foi um ato de amor do Pai. Também foi obra e poder do Espírito Santo. A encarnação é um mistério profundo para a mente humana. Dessa forma, o Senhor Jesus Cristo veio a ser Deus manifestado em carne. E o apóstolo João usa 4 palavras para descrever a encarnação. O Verbo se fez carne. Quer dizer, ao assumir a sua humanidade impecável, o Senhor Jesus nunca deixou de ser Deus. Não pode haver brecha ou fenda na divindade. Em lugar de subtração, foi adição. A divindade, em sua essência, com todos os atributos, se agregou em seu corpo santo e perfeito. E alguns têm afirmado que Jesus não entendeu sua identidade ou missão até o seu batismo no Jordão, quando o Espírito Santo desceu sobre ele. Outros têm especulado que ele somente aprendeu quem era mediante o estudo do Antigo Testamento. Isso é um pensamento tolo, já que ele tem pleno conhecimento de todo conhecimento, por ser um ser soberano. Essa profecia do versículo 7 do Salmo de número 40 é, sem dúvida, uma profecia messiânica na Bíblia, lá no Antigo Testamento, desde o Jardim do Éden, quando da promessa da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, até Malaquias 3, verso 1, há uma série de profecias sobre a vinda do Messias em graça para sofrer. Citemos algumas. Promessa, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis 3,15. Isso cumpriu-se, vindo a plenitude do tempo, ou dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E a promessa foi cumprida de Isaías 7,14, que diz que eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o roteiro do seu ministério público já estava profetizado por Isaías quando lemos no capítulo 61, verso 1. O Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres e apregoar liberdade aos cativos e o ano aceitável ao Senhor. A paixão de Cristo estava já profetizada no Salmo de número 22 e no cântico profético de Isaías 53. O período que se daria o ato espontâneo da parte de Jesus em dar a sua vida pelos pecadores se cumpriu ao final das 69 semanas, quando o Messias foi tirado, que significa que ele veio e foi crucificado no madeiro. E ele exerceu o ofício de sacerdote
segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre todas essas referências do Antigo Testamento, poderíamos lembrar das palavras: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Quando o Senhor Jesus estava cansado, com fome, sedento, junto ao poço de Sicar, podia dizer aos discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4:34. Na oração sacerdotal em João 17, o Senhor Jesus orou: pois a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. João 17:24. Porém, em sua agonia, no escuro do Getsêmani, ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Sim, ouvinte, toda a vida do Senhor Jesus Cristo foi vivida em cumprir a vontade do seu Pai, e disso ele sempre se agradava. Verdades sublimes, aprendidas há muitos anos atrás, estudando com irmãos experimentados na palavra do Senhor, que já dormiram aqui e hoje estão na glória, em plena consciência, desfrutando do gozo do Senhor. E aguardamos em breve revê-los naquele dia quando haveremos de ser semelhantes ao nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, ouvinte amado, e que você, doravante, possa sentir um desejo ardente de conhecer melhor a Cristo e a sua palavra. Amém.